Hoje eu estou pedindo licença da igreja para me gravar novamente. Eu já estava gravando, mas eu dei um pausezinho no nome de Jesus, porque eu ainda não tinha pedido diante da igreja, mas a Bíblia diz que para me gravar, a Bíblia diz que eu tenho que ter o consentimento de vocês e também, até diante da lei, que tem coisas que nós temos que gravar, mas com consentimento vosso, né? Então a pregação vai começar agora, no nome de Jesus, no qual que vocês aceitam, igreja, porque sexta-feira vai ter gravação. Eu espero que um dia vai ter uma câmera ali que vai ser bacana, vai ser ao vivo, vai pegar ao vivo assim, vai pegar em todas as tribos de Judá, e nós vamos ficar aqui, abençoa a gente pregando aqui e passar no mundo todo. Meu Deus, é muita glória que Deus fez, que está fazendo, né? E a gente não dá nada por um celularzinho, né? Mas chega em vários lugares e as pessoas pedindo oração, pedindo resposta. Tem gente, só para você ter uma ideia desse testemunho de Deus, já teve gente que largou o que não era dela, o que não era dele, para voltar para casa. Então isso também é importante, né? O trabalho de Deus é gratificoso, né? A gente não há o que pague, né? Eu espero que futuramente nós venha fazer também um escritório de debate, que nós vamos gravar e debater a Bíblia Sagrada ao vivo, para todo mundo entender o que é a palavra de Deus, né? No nome santo do Senhor Jesus. Então, vamos lá, louvado seja Deus. Agar, aleluia. Louvado seja Deus, capítulo 8, né? 21, capítulo 8, a expulsão de Agar. Vamos entender uma coisa aqui que é muito importante. Amados, muitas pessoas, olha aqui para a pastora Neide, muitas pessoas têm pressa. Muitas pessoas têm muita pressa. Quando Deus ele te dá uma promessa, seja de casamento, seja de um filho, seja de uma casa, isso é muito bom hoje colocar nessa campanha de libertação. Às vezes você quer para ontem, mas você pode falar para mim, pastora, na Bíblia Sagrada, Deus fala, Deus do já. Mas o já de Deus não é amanhã nosso, nem agora. Nós temos que compreender o pensamento de Deus. Nós temos que compreender o caminho do Senhor. Lá em Isaías, Deus ele fala isso. Ele usou o profeta Isaías para dizer: Isaías, os meus pensamentos não é o vosso, o meu caminho. Ou seja, o meu tempo não é o teu, Isaías. Você tem que compreender. Tu quer que eu castigue hoje o povo de Israel, mas não é o tempo. Eu ainda quero dar uma chance. Entenda a palavra. E se você for ler mais a Bíblia Sagrada, você vai muito mais a fundo, não é verdade? Você observa que Deus ele dá tempo para as pessoas se converter do seu mau caminho. Ele dá. Aí você pode dizer assim: Deus ele está fazendo acepção? Não, porque o mesmo tempo que Deus ele dá para as pessoas se converterem, também Deus ele deu para nós. Isso é muito importante. Às vezes quando nós falamos, olha, se fosse comigo, eu falo também às vezes muito isso. Deus ele não me dava tempo. Não, ele deu tempo. Quando eu vim me converter, eu estava com 26 anos de idade. Jesus apareceu para mim, Jesus se revelou para mim com 15. Com 15 anos de idade, então ainda era uma criança. E eu não quis Jesus Cristo. Isso é muito forte eu frisar aqui, porque isso tem a ver sim com a pregação de Agar. É necessário você entender o agir de Deus. Quando eu estava com 15 anos, Deus colocou um homem de Deus. Lembra lá da pregação que Deus ele envia um anjo na tua casa para libertar o meu pai da bebida? E aquele homem, eu não me esqueço o nome dele, João Batista, daí é o nome de João. Pensa aí no nome de profeta. Ele me olhou e disse: tu vai servir a Deus, custe o que custar. Meu Deus. E eu estava com roupa toda decotada, dançando brega. Eu me lembro disso. E uma menina de 15 anos, uma criança bebendo vinho. Eu bebia, costume. Meu Deus. E ele falando e eu sorrindo, zombando. Então entenda aí, se tem gente zombando aí de você, quando você fala de Deus, deixa que Deus vai chamar. Deus vai pegar, Deus me pegou. Nem adianta ficar preocupado. E eu me lembro muito que esse profeta João Batista, a minha mãe dizia assim: abaixa o som, minha filha. A minha finada mãe. E eu dizia: não. Sabe o que ele disse? Pode deixar. Eu prego no barulho. Olha aquele homem. Eu disse: esse homem é atrevido.
Aí eu escalava o som. Ele só fazia olhar, eu via que ele estava irritado. Ele pegava o meu pai, dava banho no meu pai. Eu lembro benzinho, ele dava banho no meu pai. E falava só essas palavras. Aí quando ele estava falando, eu abaixava, porque eu queria ouvir, né? Aí sabe o que ele fazia? Ele falava bem baixinho para me escutar também. Ô, homem sábio. Aí eu deixava abaixo o som de casa e dava aquela volta. E ele falava desse jeito assim: Deus tem projeto na tua vida. Ele dizia para o meu pai. Aí eu voltava para a sala. Ele dizia assim: não adianta, eu sei que tu estava lá atrás escutando, olha. Eu pensava que era minha mãe que falava, era minha filhada mãe, mas não era. O que Jesus está querendo dizer para você? Não importa o tempo, o chamado de Deus vai se cumprir. Quando aquele homem disse para mim que Deus ia me chamar, que eu ia fazer uma grande obra, duro era para mim. Ele falava sempre essa palavra, duro era para mim eu não querer. Eu relutei. Pastora Neide relutou, te digo. Eu relutei. Fugi. Quando chegou com 26 anos, pá, começou o chamado. E eu chorava. Saía da igreja, vinha para casa, chorava. Minha mãe ia para o terreiro de Ubanda, me levava, mas o meu pensamento não estava no terreiro da Ubanda, estava na igreja. Olha como era Deus. Olha só. O projeto de Deus ele é muito importante na trajetória de um homem e de uma mulher. Não importa o que tu está vivendo hoje, não importa o que tu está passando. O importante é que vai se cumprir. E eu me lembro benzinho que esse homem, ele é da Igreja Batista, lá do centro aqui, da fábrica. Eu sei até onde é a igreja. Primeira igreja que Deus me fez eu pisar, para me aceitar ele, me converter e trabalhar para ele. Quem disse que eu me converti? Quem disse que eu aceitei? Eu não aceitei. Por quê, pastor? Eu me deparei com um monte de gente me olhando. E no olhar eu percebi que estava me julgando pelas minhas vestes. Aí eu não quis mais. Mas aquele homem chorava pela minha alma. Eu me lembro benzinho. Sabe o que é chorar? Volta para a igreja e dizer não. Aí eu dizia para ele, se Deus tem um projeto na minha vida, há de se cumprir, eu estando lá ou não. Sabe o que ele disse? É a última vez que eu piso aqui. Ele disse, olha, vou te dizer uma coisa. De todos os teus irmãos, de toda a tua família, Deus foi escolher, foi você mesmo. Eu disse, logo eu que sou tupetuda. Eu sou ignorante que só. Olha como é que é as coisas do Senhor. Mas Deus, ele não olha a ignorância. Deus, ele não olha a falta de educação. Quando Deus, ele quer uma pessoa, ele perdoa todos os pecados, chama para a glória. Porque vai chegar essa parte aqui de Agar. Ela vai sair da casa de Abraão por causa do nascimento de Isaac. Mas tem coisas que estão acontecendo na vossa vida, não tenha pressa. Espere o tempo de Deus. Por Sara não esperar, ela fez a escrava dela dar um filho para Abraão. Olha como isso é importante. Então hoje, seja algo que vocês estão com pressa aí. Eu estou falando desde a vida sentimental até a área financeira. Calma. Olha o que Jesus está dizendo. Calma. Isso é muito importante. Calma. Porque a palavra do Senhor Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele fala, não hão. Então calma. Hoje você vai ficar agora recebendo o que é do Senhor. Acalma. Acalma-te. É necessário. Pastor, eu estou aperreado. Jesus vai dizendo, calma-te. Pastor, eu tenho que pagar uma dívida. Jesus vai dizendo, calma-te. Olha.
Pastor, eu quero vender algo. Calma-te. Deus sabe o melhor. Deus quer mandar o melhor, a melhor pessoa para comprar. Olha. Tudo Deus quer mandar o melhor. Você sabia? Pastor, eu já quero casar. Calma-te. Deus quer te dar o homem melhor. É aquele que vai te fazer feliz, é aquele que não vai te maltratar, é aquele que vai te respeitar. E até a família dele vai te aceitar de uma forma excelente. Vai te cuidar, não é como filha, vai te cuidar como uma princesa. Olha o que Jesus está dizendo, calma-te. Deus nunca dá o pior. Já viu Deus dar alguma coisa pior para alguém? Ele só dá o melhor. Deus não está falando de perfeição. Deus, ele está falando aqui de uma coisa muito importante. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele jamais maltrata alguém, jamais engana, jamais mente. Então isso é importante. Dá para desligar o celular, por favor, nesse momento? Então isso é muito importante. Então vamos ler a palavra do Senhor? A expulsão de Agar e Ismael. Lembra lá. Sara, por não acreditar que ia engravidar, fez quem? Agar dormir com o esposo dela para dar um filho. Então, olha aí a questão. Ele diz assim: cresceu o menino e foi desmamado, e no dia em que Isaac foi desmamado, fez Abraão um grande banquete. Viu Sara que o seu filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, zombava de seu filho Isaac. Olha aí. Jesus, ele fala que quando você dá muita liberdade para alguém que não vai no dia da manhã te compreender, ele vai zombar de ti. Sara deu a liberdade para isso. Sara deu. Por que a Sara deu? Por ter pressa. Ela não esperou que se cumprisse a palavra que o anjo do Senhor falou para Abraão. Porque estava passando os anos dela. Quem aqui está com pressa? A gente está falando assim, já estou ficando velha, meu Deus, já está se passando os anos e nada não acontece. Olha aqui, apressa-te agora, passa diante do anjo do Senhor. Isso que eu gosto. Passa agora. Vai fazer besteira. Olha a Sara pagou o preço pela besteira. A Sara não tinha prudência. A Sara não tinha confiança em Deus. A Sara, ela não era alicerçada nas palavras e nas promessas de Deus. Abraão era. Mas por Abraão satisfazer a vontade de Sara, porque ela ficava com a alma dolorida, porque ela era a única que não tinha filho, homem, porque ela era também estéril, fez a serva dela, egípcia, deitar com Abraão. E nasceu um filho que Deus chama de alegoria. O que é alegoria? O filho da escrava. Alegoria significa filho da escrava, que é de Agar. E existe o filho da promessa, que é Isaac. E Jesus está falando nessa noite: tu quer ser o filho da promessa, que é da livre ou da escrava? É importante isso. Da promessa? Então vai ter que esperar a promessa se cumprir, sim ou não? Sim. Se você passar diante do Senhor, Jesus está dizendo, tu vai dar fruto. Mas vai ser o fruto da escrava, da alegoria, que é Agar. Não apressai-vos. Olha só. Isso é importante. Jesus está falando que aqui pode dar dois frutos. Um da livre e o outro da escrava. Se não esperar o tempo de Deus. Jesus não está mandando falar que tu vai passar, aleluia, 100 anos. Não. Deus está falando que tem promessa que ainda não se cumpriu, porque lá, no caderno de Deus, ainda não chegou o tempo. Porque Jesus, a Bíblia diz que tem um livro das obras. E nesse livro das obras Deus faz. Tem um livro das nossas obras e tem o livro das obras de Deus.
Lá está o tempo de tu vender casa, lá está o tempo, Deus estava falando falar de tu casar, lá está o tempo de tu pagar tua dívida, lá está o tempo de tudo tu fazer. Porque Deus, ele escreve tudo certinho. E ele não escreve por linhas tortas, ele escreve por linha perfeita. É por isso que muita gente sempre quer se desviar do caminho. Mas não se desvie, permaneça. Mas, pastora, é muito ruim esperar. Não, é bem-aventurado aqueles que esperam no Senhor. Isso é ser feliz. Porque quando Deus ele chega para te dar o teu fruto, o teu filho, que muita gente sonha parindo, tendo criança, é o fruto do Espírito Santo. Ninguém tira. Ninguém toma, porque quem te deu foi o Senhor. Mas o da alegoria é necessário tirar. Meu Deus, da escrava é necessário sair. Porque não foi Deus que deu, foi a obra do homem. A pressa do homem que causou isso. Olha só como isso é importante. Então, vamos ler. Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, zombava de seu filho Isaque. Portanto, disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Estas palavras afligiram sobremodo Abraão por causa de seu filho. Olha só como Deus mandou falar. Vai chegar uma hora que não vai dar para permanecer o filho da livre e o filho da escrava. O que Jesus está dizendo? Não vai dar para permanecer o fruto de Deus e o fruto que não veio de Deus. Vai ter que escolher. E sempre vai sair o fruto da escrava. Mas olha o que Deus fala aqui. Então disse Deus a Abraão: não te aflinjas por causa do rapaz e de tua serva. Em tudo o que te diz Sara, ouve sua voz, porque em Isaque será chamada sua. Então disse Deus a Abraão: não te aflinjas por causa do rapaz. Deus viu que a desobediência de Abraão ia fazer uma criança pagar. Deus não é justo. Deus não desamparou aquela criança. Por isso que é bom a gente obedecer Jesus até o fim. Por mais que você ache que a promessa de Deus é demorada, mas continue na obediência. Porque se você fizer a obra humana, o que é a obra humana? Querer passar diante de Deus, querer passar diante das promessas do Senhor, sabe o que vai acontecer, meus queridos? Não vai ser o fruto de Deus, vai ser o fruto do ser humano. Porque o fruto de Deus existe um tempo para se cumprir. O fruto humano é assim, ó. O que acontece é rápido. Mas a pessoa não está preparada. Aqui você vê que Abraão não estava preparado para esse conflito, sim ou não? Não estava preparado. Tem coisas que você está querendo agora muito rápido, mas Jesus está dizendo: mas tu não está preparado para esse conflito, tu estás? Porque deu conflito na vida de Abraão. O coração dele, a Bíblia diz aqui, sobremodo, ficou afligido, deu conflito, deu medo. E agora, meu Deus? Mas o medo não foi só pela criança, por ele ter errado. O que veio na mente de Abraão? Por que eu não fiquei com as promessas do Senhor? Por que eu não disse não para Sara? Por que eu não obedeci? Senão hoje eu não estava passando por isso. Tem coisas que estão acontecendo na tua vida, Deus já disse não, mas você está fazendo. E você está igual a Abraão, afligido. Está com o coração, olha. Aí Jesus está dizendo aqui: então disse Deus a Abraão: não te aflijas por causa do rapaz e de tua serva. Em tudo o que te diz Sara, ouve sua voz,
porque em Isaac será chamada a sua descendência. Olha como Deus, ele mudou a promessa dele. Deus tirou a herança de Isaac para dar para o filho de Agar. Não, ele disse, Deus disse, tira a Agar, tira a criança de dentro da tua casa. Isso é importante. Tira a criança e a escrava egípcia. Faz tudo para agradar a Sara, mesmo ela ter errado. Corrija o erro. Entenda o que Deus está falando. Corrija o teu erro. Isso é importante. Aprenda com Deus. Deus, ele dá tempo para você corrigir o seu erro. Porque a promessa de Deus não muda. Se Deus falou que é aquela pessoa para a tua vida, é aquele ponto final. Se Deus falou que tu vai ter tua casa, ponto final. Se Deus falou que tu vai, aleluia, pagar aquela conta, é ponto final. Ele está dizendo aqui que isso não importa. Presta atenção nessa noite. Essa noite é a noite da tua vitória. Eu presto atenção que quando abre essas campanhas assim, que é campanha que eu digo que Deus ele faz nós observar os erros para consertar, porque tem pessoas que falam que tem coisas que não dá para consertar. Jesus está dizendo que dá. Aí é Deus falando que dá para consertar. Então conserte. Vê o que tu já fez, que você já até disse que era Deus, mas não é Deus. Foi você mesmo que fez. Conserte lá. Deus está falando, tem que consertar, porque quando é Deus, é diferente. Quando Deus faz, não precisa o homem se intervir. Precisa? Acontece naturalmente. É uma coisa perfeita de Deus, né? É aquela coisa que ninguém entende. Todo mundo fala, meu Deus, eu não estava nem esperando, lá veio. Meu Deus, olha os anos que eu sonhei agora que... Deus é diferente. O agir de Deus é diferente. Deus ele é tão prudente com a gente que ele faz as coisas acontecer pelo poder dele para nós entender que toda honra e toda glória seja dada a ele. Simplesmente a ele, a mais ninguém. Então isso é muito importante nessa noite. Você rever o que você já fez. O que não era para ter feito. O que Deus disse para você não fazer. Mas eu fiz, pastor. Mas não dá para voltar atrás. Jesus está dizendo que dá. Dá para você consertar. Não dá para voltar atrás. Mas dá para você consertar aquilo. E melhorar o relacionamento que você está vivendo. Melhorar lá dentro da sua casa. Melhorar até lá no seu trabalho. Jesus está dizendo que dá para você fazer. No tempo não volta, né? Mas daqui aonde parou, dá para consertar. Abraão fez isso. Abraão, ele compreendeu. Bom, bem daqui, não dá mais para mim voltar no tempo, mas aqui onde eu parei eu posso consertar. Meu coração estava afligido, mas Deus já falou, eu vou consertar. Porque a promessa estava no Isaac. O que Jesus está dizendo? Pode levantar e dizer, quem dizer aquele que se levantar. Jesus está falando. Olha o que Jesus está falando. A promessa vai se cumprir. Pode vir alguém dizer para você, não vai se cumprir. Jesus está dizendo que vai. Pode vir gente querer tentar atrapalhar. Sara tentou atrapalhar a promessa de Deus, querendo fazer Deus passar por mentiroso, porque estava tardando em cumprir. Mas Deus provou para ela que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrepende e volte atrás, porque nasceu Isaac. Vai se cumprir. E Deus é tão misericordioso que ainda fez o próprio esposo dela, Abraão, consertar o erro que era dela. Que não foi só dele, dela.
Isso é muito importante. Olha como Deus ele não poderia chegar e dizer a Abraão, Abraão, deixa o filho de Agar aí, porque a Sara errou. Não, ele disse, conserta, meu filho, não aborreça a tua carne. Olha aí, marido que aborrece a carne da esposa. Olha aí o esposo que aborrece a carne do marido. Isso não é correto. Por mais que o esposo esteja... Agora eu posso falar, ô glória, agora eu estou nessa pregação, agora eu estou, ô glória, aberta a falar. Não importa se o teu marido está errando, ainda fica no lado dele. Meu Deus, eu vou lutar por ele. Oh, glória. Agora eu posso falar. Oh, glória. Ainda que a tua esposa esteja errada, fique no lado dela. Ainda que ela não compreenda o teu chamado, como Sara não compreendia o chamado de Abraão, ainda fica no lado dela. Porque Deus não fez Abraão em momento nenhum ficar contra a esposa, não. Deus ensinou a Abraão a amá-la mesmo ela errando ali. O erro veio dela. Mas Deus, olha que Deus é tão maravilhoso com a questão de matrimônio no casamento. Olha como Deus zela o matrimônio e o casamento. Ainda assim, Sara desobedecendo a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que nós mulheres não podemos desobedecer a palavra do Senhor. Ainda assim, Deus ensinou a Abraão a ficar no lado de Sara, mesmo ela errando. Vamos aprender com esse Deus? Mesmo ela errando, ele disse, faz o que ela está te mandando. Mesmo ela me desobedecendo, pega a escrava egípcia e o teu filho, tira da tua casa, Abraão. Faz tudo. Deus, ele coloca aqui, ele fala assim, faz tudo que Sara diz. Olha só. Ele não diz, eu estou te mandando, Abraão. Ele está dizendo, eu não tiro a autoridade da tua esposa. Por que Deus não tirou a autoridade de Sara? Porque a palavra de Deus diz, o que Deus une, o homem. Então ele não ia trazer desunião por uma palavra para Abraão ficar com raiva de quem? De Sara. Deus, ele zela pela palavra dele. Deus é sábio, olha só. Deus, ele é muito sábio. O que Jesus está dizendo para vocês que são casados? Mesmo a tua esposa não te compreendendo, ele fica no lado dela. Oh, glória. Mesmo que ela fale coisa e te induza a errar. Deus está falando aqui que tem marido que peca diante de Deus por causa da esposa e por causa do esposo. Ele está dizendo, ainda fique com ela, porque eu não sou Deus de separação. Eu não sou Deus de semear contenda. Eu sou Deus de paz e não de guerra. A guerra de Deus é diferente. A Bíblia diz que ele guerreia, que ele é Deus dos exércitos contra principados e potestade, não contra nós seres humanos. Muita gente está trazendo isso para o lado pessoal, já quer brigar com a esposa, com a humana esposa, com o esposo humano. E Deus está falando que a luta sua não é contra a tua esposa nem contra o teu esposo. A luta é contra o espírito da desobediência, esse principado que faz ela ser desobediente, esse principado que faz ela não te compreender por que você está indo para a igreja, por que você está evangelizando, por que você tem aquele compromisso de estar naquele momento. Não é com ela, é com aquele espírito obsessor que entra na mente. A Bíblia diz que tem um espírito, que tem uma seta que entra a fim de meio-dia na mente da pessoa, ou pelo amanhecer, ou quando está dormindo, e a pessoa já se acorda diferente. A pessoa já se acorda, meu Deus, de mau humor. A tua luta não é contra a pessoa que tu casou,
A tua luta não é contra a pessoa que tu está namorando, a tua luta é contra esse principado que certamente da pessoa para te olhar com raiva. Olha que glória. Para fazer você se sentir pequeno, pequena. É contra esses males que você tem que lutar. Não é contra a pessoa. E é isso que o Senhor Jesus está te dizendo agora. É isso que Jesus está te falando. Às vezes tem pessoas aqui que o Espírito Santo de Deus me revela, que fala até quando meu marido vai ficar nisso. Ô mulher, não fala até quando. Tu fala, Senhor, me dê, Senhor, paciência e mais amor pelo meu marido. Porque tu sabe, porque Deus sabe que tu não está compactuando com o erro dele. Mas Deus sabe que tu tem que amá-lo. Abraão, ele amou Sara errante. O adultério não veio de Abraão, veio de Sara. Entenda a mensagem. Por isso que existiu o primeiro adultério. Oh, glória. Foi Sara. Não era para existir. Mas por ela não esperar em Deus a promessa, entrou mais um principado, que é o espírito de adultério. Lá em Provérbios, Deus fala que isso é abominação. É uma coisa abominável. Deus abomina o espírito de adultério. Deus, ele não aceita um homem que trai a mulher, a esposa, a namorada. Deus, ele não aceita. Deus, ele não vê nem com os olhos, porque ele está enganando. E a Bíblia diz que o enganador, maldito seja o enganador. Então Deus está amaldiçoando o diabo. Mas se aquela pessoa vir se arrepender daquele ato do adultério e se converter dos seus maus caminhos, Deus, ele transforma a maldição. A pessoa se torna outro homem, a mulher se torna outra mulher. Eu tenho que pregar dentro desse contexto, porque hoje Deus está tirando o H, está tirando a penina do teu relacionamento, da tua vida conjugal, do teu namoro, e está dizendo, olha, eu vou te dar mais uma chance de se alicerçar nesse relacionamento. Deus está tirando aí um principado aí, que está fazendo você não ter paciência no casamento. Mas por que Deus está tirando isso hoje? Que é para você ser feliz no dia da manhã. Porque muitas pessoas estão dizendo, eu não sou feliz na vida sentimental. Eu só vivo uma vida de aparência, mas ruim com ele, pior. Aí Deus está falando, acaba com isso, é obra do diabo. Eu sou Deus que resolve tudo. Eu sou o Deus que mudo. Eu sou o Deus que quebro e faço novo. Então Jesus, ele está falando agora nessa noite para você. Se é o espírito da bebida, eu vou traduzir. A H pode ser o vício, a bebida. Deus vai hoje repreender esse espírito aí, vai te dar vitória. Se a H é aqueles amigos indesejados, Deus vai tirar aqueles amigos indesejados da vida do teu marido e vai jogar fora, porque Jesus está falando, faça tudo que Sara disse. Então, desceu um anjo lá com o teu esposo, aonde ele estiver, abaçai agora. Aonde está tua esposa lá, Deus desceu um anjo. E lá eles estão tirando aquilo que não agrada a você e nem a Deus no teu relacionamento. Hoje a H está sendo quebrada, está sendo tirada, está sendo lançada para fora. Aleluias! Entenda a mensagem de Deus. É necessário tirar. Porque está te incomodando. Jesus está dizendo que a vida que você está levando conjugal já está tendo incômodo. Já não está mais transparecendo o quê? A felicidade. E a Bíblia diz que nós não podemos viver uma fé fingida. Porque senão você vai vir para a casa de Deus como? Triste, sim ou não? Abatido.
esperando até a morte logo chegar mais depressa. Tem gente que fala, se a morte vir, eu estou no lucro, está amarrado. Tu tem que estar no lucro da felicidade, tendo uma família abençoada, tendo um casamento abençoado, tendo um lar abençoado. Viver vida de tristeza, isso não ficou para nós seres humanos. Não, tristeza não. Porque Deus fala, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então tristeza não ficou para nós. Senão Deus ia dizer, fica triste. Não tenha ânimo. Se ele está dizendo que tem ânimo, ele está dizendo a felicidade é para nós. Tristeza não. Olha só o salmista Davi. Tem gente chorando aí. É Deus tocando no coração. É revelação. Palavra reveladora. Deus, ele não aceita você vir, queridos irmãos e irmãs em Cristo, viver uma vida de derrota. Deus, ele não aceita ninguém viver uma vida de derrota. Tem muitos evangélicos que estão orando ao Senhor. Tem muitos evangélicos que estão no nome santo do Senhor Jesus fazendo votos e votos. Tem muitos evangélicos no nome santo do Senhor Jesus, recebe o que Deus está falando aí, que vive já, louvado seja Deus, só esperando profecia e nada de mudar a vida. Mas Jesus, ele está falando que não é por ele, aleluia. Jesus está falando que é aquela situação que hoje você quer que dê um basta. Jesus está dando um basta. Mas também Jesus está dizendo, não abandona o teu casamento, não abandona o teu lar, não faça isso. Não abandona o teu esposo, a tua esposa, não faça isso. Por que Deus está falando para te não abandonar? Porque quem muda a história é Ele. Hoje tu está vivendo até agora, de meia-noite, olha, receba de Deus, até esse final de semana, tu pode chorar, mas a partir de segunda não mais. Deus está quebrando hoje, vai quebrar amanhã, para você ver a glória de Deus. Deus está falando isso hoje. Pode chorar hoje e amanhã. Deus está revelando aqui na palavra. Essa palavra veio profunda, veio do trono do meu pai. Meu pai disse, olha filha, nessa noite eu vou tirar a H, vou tirar a Penina no meio do relacionamento, mas eu vou botar um ponto final na obra do diabo. Mas Deus também está dizendo que Ele não é Deus de separação, Ele não é Deus de divórcio. Eu não posso pregar outra coisa diferente. Sai. Se tem gente que está dizendo, separa, larga, eu te digo, repreenda o diabo na boca desse irmão, dessa irmã. Luta pelo teu casamento, porque Jesus fala que isso é um adultério. Um adultério muito grave, que se é uma abominação diante do Senhor Jesus. Jesus, ele está falando que ele não quis essa vida de tristeza para ninguém. Mas está lá a H, mas já saiu. Está lá a Peninha, já saiu. Ai, papai, cada mandar sai. Jesus, ele está falando que acabou o espírito de adultério. Jesus, ele está falando que muito homem e mulher está falando, Jesus, eu não sou feliz. Jesus está falando, a felicidade nessa noite vai entrar. O diabo perdeu. O diabo queria que você não acreditasse mais no amor. Mas Jesus está dizendo, o amor existe, porque Deus não é filho do homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrepende e volte atrás. O amor existe. O amor no matrimônio existe. Mas existe pessoas usadas pelo diabo que quer destruir o teu casamento, o teu namoro, o teu relacionamento. Mas o Senhor Jesus está dizendo, abaixo hoje esses inimigos das trevas, essa obra de Satanás. É obra do diabo. Deus, ele está falando que tu não pode dizer para Deus, na igreja, na tua casa, dobrando o joelho, muito obrigada, Senhor, por esse relacionamento, que nem relacionamento é. Jesus, ele fala que o verdadeiro relacionamento, há cumplicidade, há compreensão, há respeito, há companheirismo.
Aleluia. O diabo, ele quer bagunçar com os relacionamentos de evangélico. Sabe como? Colocando esfriamento na tua esposa para não te acompanhar. Colocando seta na mente do teu marido, na mente da tua esposa. Por que tu tem que ir para a igreja? É só para envergonhar evangélico. Mas por que o diabo faz isso? Para você se divorciar. Para você não cumprir essa palavra aqui santa e sagrada. Olha, a Bíblia Sagrada. Porque se você, homem ou mulher, largar sua esposa para casar com outra, é adultério. Do mesmo jeito. Moisés, ele liberou-se, ele deu a carta de divórcio. Mas em Marcos, capítulo 10, no versículo 1 e diante, diz que se o homem que repudia a mulher casasse com outra, e a outra casar com ele, é casamento seguido de adultério, fornicação e aborto. Deus não está na causa. Mas por que Deus não está na causa, pastora? Porque só existe um juramento. Diante de Deus não existe 2, não existe 3, não existe 4, não existe 5. Existe um. E esse um é até que a morte separe. Tem pessoas que já fez esse juramento no matrimônio. E Jesus está falando, cumpra esse juramento, não separe-se. Volta lá, ama a tua esposa. Vence essa batalha com amor. Você sabe como é que a gente vence a batalha? É amando aquela esposa que é abrupta. Que é abrupta, pastora? Aquela esposa que não é chegada nem a beijo, nem a carinho. Só é chegada no momento de vez em quando. Se ela não é muito carinhosa, o esposo tem que ensinar ela a dar carinho. Mesmo que ela não queira, você fala, não, eu sou o homem. Sou o homem da casa. Olha só como é bom usar essa autoridade. Sente bem aqui, minha flor. Sente e abraça o papai. Aqui eu sou o teu marido, eu sou o teu homem. E vai sim, eu vou te dar beijo. Vai chegar uma hora que ela vai ceder a mulher. E ela vai beijar, ela vai o quê? O que ela vai fazer? Ela vai também compartilhar o mesmo carinho. Mas se 2 ficar numa casa, ela não quer me beijar, tu vai para um lado, vai para o outro, o diabo está ganhando a guerra, não tá? Tá. Porque é isso que ele quer, colocar discórdia dentro do lar. Mas se você for com calma, pegar aquele marido, beijá-lo, isso serve para a esposa também, beijar aquele marido que é ignorante, abrupto, né? Você pega, beija ele, o que tu tá? Tá querendo alguma coisa? Não, meu amor, eu sou tua mulher, eu sou tua auxiliadora. Né? Eu vou te beijar, vou te auxiliar, vou te cuidar. Olha só como isso é importante. Olha como Deus está falando. Como é quebrada a obra do diabo. É através do amor. Você nunca vai ganhar uma mulher com ignorância. O homem nunca vai ganhar uma mulher traindo ela. Vai só afastá-la. Aí que ela vai ter a certeza que aquele homem não é para ela. Quanto mais um homem trai, quanto mais um homem bate foto com mulher para provocar ciúme, seja da esposa ou de alguém, pior é. Aí que ela não enxerga. Não é que ela está cega, ela enxerga. Só que ela vê que por causa dessas atitudes, você não é um homem para ela. Mas se você mudar de feição, mudar de atitude, não, se eu quero ela, vou conquistar ela, aí tudo muda. Por que tudo muda? Porque ela vai entender que você não está lutando em vão. Ela vai entender que você é o homem da vida dela. Sabe por quê? Porque uns 15 minutos que tu sai para a igreja, não, 15 não, 2h30 que tu sai para a igreja, ela vai sentir uma falta do teu carinho, nossa, vai ficar doidinho. Ele ainda não chegou. Aí ela vai dizendo no pensamento, mas também não quis ir com ele. Sabe aquela coisa assim de ficar, meu Deus? Porque tu ganha uma guerra no relacionamento é com amor, com carinho, não é com estupidez.
Tem gente que fala, quanto mais tu maltratar, a pessoa fica no pé. Nem cachorro fica. Vai embora. É com carinho. Quanto mais você tratar a mulher com carinho e o homem, mais ele gosta. Sabe por quê? Porque o teu carinho nunca vai se comparar com o de ninguém. A tua atenção nunca vai. E olha como isso é importante. Olha como Deus está dizendo. É ou não é importante isso? É. É por isso que tem gente que é infeliz, namora com mais de 20 mulheres. Porque não sabe tratar a mulher com carinho. Já pensou? Tem gente que fala, eu venho do 4º relacionamento. Mas também do primeiro foi um naufrágio. Do segundo mesmo, nunca vai. Nunca vai. Porque não sabe tratar. Não sabe ganhar com amor. Só sabe ganhar com ignorância. Porque o amor verdadeiro, meu Deus, é tão gostoso quando você ama. É verdade. Quando é recíproco também é maravilhoso, gente. Quando é recíproco é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque quando você dá, você recebe na mesma proporção o amor e o carinho, é tão gostoso. Porque você se sente assim, seguro daquilo, né? Você se sente amado e amada na mesma proporção e você fala, pronto, para mim já deu, né? Eu quero ela no meu lado, eu quero ele no meu lado, e assim vai. Aí pode vir gente falar o que for. Tu fala, olha, pode falar mal dela, tu tá perdendo tempo, porque eu conheço, né, o meu grande amor, eu conheço o amor da minha vida. O amor da minha vida, rapaz, que ele me dá carinho, eu tive. Não é verdade? Pode vir a H, Pombagira, Peninha, tu vai dizer assim, Penina, sai, porque o que a minha mulher me dá, rapaz, de carinho, eu não preciso encontrar na rua. Tu só vai levar a minha carteira e os tostões furados. É verdade. Pelo menos a minha me ajuda até a guardar os tostões, né? É verdade. Quando você tem um relacionamento seguro, que é um relacionamento seguro, recíproco de carinho e preocupação, é outra coisa. Mas quando você não tem, aí você fica que nem o galo, ciscando lá, ciscando cá, a mulher fica igual uma galinha, come milho ali, come milho lá, come merda lá, desculpa falar, mas come merda mesmo. Chega uma hora que ela fica se lambuzando, tem uma hora que ela vai voar para lá, tem uma hora que ela vai voar para cá, aí depois vai vir um fazendeiro, vai tirar as asas dela todinha, cortar, pronto, só no chão, até ir para a panela. Sabe o que é panela? Morre sozinha. Aonde que a galinha morre sozinha? Quando vai do Natal para a panela, chega no Natal já era. É por isso que Jesus está falando que se a mulher, é verdade, que se a mulher não parar com esse negócio e o homem, eu não vou colocar que só a mulher ela morre igual uma galinha. Também não se mata galo no Natal, que é o peru. Ele morre sozinho. No fim da história fica sem ninguém. Porque cisca muito, não para, acaba ficando sem ninguém. Não foi isso que aconteceu com a H? A H estava se achando, olha. Ficou sozinha com o filho no colo. E agora? Pastora, isso foi forte. O Espírito Santo me mandou falar da galinha, rapaz. O Espírito Santo de Deus é forte. Não como mais a galinha. Acho que foi por isso que também não comeu a concha da galinha, né? Que é forte, né? A galinha, meu Deus do céu. Essa galinha é terrível. Não tem mais jeito. Ou a mulher toma hoje uma prudência, um homem, de lutar pelo seu casamento, porque você vai sair com esse problema. E esse problema vai te acompanhar. Se você não lutar hoje para vencer, Jesus está falando, tu nunca mais vai vencer. Porque o diabo está querendo dizer que o teu casamento, o
teu relacionamento não veio de Deus. E veio. Repreenda a obra do diabo. Porque você está na luz. Sim ou não? Você está na luz. Você é luz. Você está na luz, você é luz. A luz difunde as trevas. Eu vou traduzir. A luz difunde tudo aquilo que o Satanás coloca na frente e no olhar da tua esposa. Olha, eu vou dar um exemplo. O marido que bebe. O diabo, ele faz tu ver que ele está bebendo. Mas a pastora pregou ali que só era até domingo. Meu Deus, ele ainda está bebendo. O diabo colocou mais trevas para te enxergar o presente. Mas o meu Deus, ele faz eu ver o futuro. O que ele faz hoje não quer dizer que vai fazer amanhã. Olha só. Então, dá para desistir? Dá para esquecer as promessas de Deus? Lembra de Sara. Sara, ela viu o presente, mas eu ainda não tive a criança. Ela via algo impossível. Mesmo Deus falando que ela ia ter, mas ela viu o impossível. Aí Deus disse, opa, deixa ela. Deixa ela pecar, deixa ela errar. Abraão vai errar junto com ela, qualquer esposo, mas eu vou ensinar, ainda assim, ele ficar do lado dela. O que Deus está querendo dizer para você? Teu marido está bebendo? Deixa ele lá. Você vai ficar no lado dele, para quando ele voltar, tu vai dar banho, tu vai cuidar. Não foi assim que Abraão fez com Sara? Não resolveu o problema? Tu vai resolver aquele problema. E ele vai enxergar que o que ele está fazendo, ele não pode fazer, porque ele não é uma criança, ele não é um menino, ele é um homem. E ele tem que agir como um homem dentro da casa, não como um menino. Quando o Abraão fez isso, tirando, presta bem atenção, Agar da casa de Sara, vamos ler o que aconteceu? Vamos ler para você entender como é importante a gente agir de uma forma diferenciada. Olha que Deus ele falou bem aqui. Louvado seja Deus. Levantou-se Abraão de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro, e entregou-lhe o menino e despediu-a. E ela se foi e andou errante pelo deserto de Berseba. Olha só, presta atenção. Ele agiu como um homem, com uma postura de homem e como se fosse pai de Sara. Sara, eu vou consertar o teu erro. Olha só, ele agiu de duas formas. Abraão como esposo e pai, consertando. Às vezes, muita gente diz que a mulher, ela tem que, só é a mulher que age, não, tem homem que age também. E mandou Agar embora. E olha, e mandou embora sem Sara ver. Olha como ele foi prudente. O que Jesus está dizendo? Que tudo que está acontecendo na tua vida, que já saiu, tu não vai nem perceber quando saiu, porque eu estou pregando hoje, tu não vai nem te lembrar. Tu só vai se lembrar depois que alguém falar, mas a pastora disse que o presente de Deus não é o nosso caminho, não é o nosso. Olha, o teu esposo parou de beber, mas olha, foi lá naquela pregação, olha, de muito tempo. Você não vai nem perceber. E você não está nem percebendo que o teu marido, o teu filho já está parando de beber. Tu não está percebendo que a tua esposa, que o teu esposo já está mudando. É isso que Jesus está dizendo bem aqui, tu não está percebendo, porque Sara não percebeu. Percebeu? Ela não sabia, ela saiu de madrugada, Agar. O que Deus está falando? Que pela madrugada Deus tira também todas as coisas ruins. Você não se percebe, mas Deus ele tira pelo poder dele. Porque Deus ele é poderoso. É por isso que Deus fala que nós temos que buscar Deus pela madrugada.
Quando o mal ele vem, nós estamos de joelho e o mal sai. É por isso que Deus ele dá a vitória para evangélico de verdade. Os evangélicos de verdade, eles não fingem, eles não ficam fingindo, não, que são tudo perfeito. Deus está chamando a atenção para a perfeição. Tem crente que demonstra uma santidade, que misericórdia. Às vezes eu pergunto, por que não está no céu? Por que esse céu lá não abriu? Eu oro aqui na igreja de madrugada e falo, Deus, esse céu tem que abrir, Senhor. Poxa, porque é tanto crente santarrão, é tanto crente perfeito, que tem gente que não quer mais nem se converter, você sabia? Fala, eu não posso chegar aos pés do fulano e da fulana. Logo, ele não fala aos pés do Senhor. Ele fala dos pés do fulano e da fulana. Meu Deus. Mesmo Abraão, sendo a promessa de Deus, que Deus fez uma promessa para Abraão e uma promessa para Sara, eles eram imperfeitos. Olha aí que arrota a santidade. Eu digo que arrota na cara do outro. Eu não faço nada. Tu nunca faz nada. Misericórdia. Está entendendo o que Deus está falando aqui? A vitória de Abraão foi porque ele consertou o pecado dele e de Sara. Muita gente está pregando que crente é perfeito e não é. Crente peca também. Entenda a mensagem hoje. Não existe crente perfeito, não existe evangélico perfeito, como estão colocando por aí. Desde quando começaram a colocar crente perfeito, a unção de Deus já não desce como antes, é verdade. Já não desce como antes porque a pessoa não assume mais o seu pecado. A pessoa nem assume que é um pecador. E a Bíblia diz, aleluia, que se eu não admitir que sou pecadora, eu estou negando que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Eu estou negando a existência do Senhor Jesus, o Deus vivo. Olha como isso é importante. Olha como não existe evangélico perfeito. Olha como não existe santidade. Mas, pastor, a palavra de Deus diz que aquele que segue ao Senhor Jesus é santo, porque admite o seu pecado. Quando é que eu me torno uma mulher santa? É quando eu admito que eu sou pecadora, que eu não sou perfeita. Aí a santidade de Deus, que é a graça que eu não mereço, entra na minha vida, entra na minha alma e muda a história. Olha como Deus, Ele está falando. Você quer ganhar essa batalha? Faça que nem Abraão. Admite o seu erro também. Admite a sua culpa. Salva o teu casamento. Abraão fez isso. Às vezes você fala, pastor, mas eu não faço nada. Ora, tem alguma coisa que irrita o teu esposo, a tua esposa. Então vai lá, muda lá a história. Nós não somos perfeitos. Nós, evangélicos, sempre colocamos uma questão, que todo tempo nós estamos fazendo certo. E se quando a gente lê a Bíblia, ainda tem algo que nós deixamos a desejar. Ainda tem algo. Nós não somos perfeitos. Muitas pessoas que ficam me seguindo, que me seguem em redes sociais, conversam muito e falam, a senhora é perfeita. Eu não sou. Quem me dera, se eu fosse perfeita, eu já estava no céu. Estava só cantando louvor para Deus. Mas eu não sou. Sou uma pecadora, tenho falha como qualquer uma pessoa. Tem momento que eu me acordo de dor, tem momento que eu não quero conversar com ninguém, tem momento que eu não gosto de uma coisa, eu falo. E falo. E falo. Mas a graça de Deus basta na minha vida, que eu não sou perfeita. Todo dia quando eu dobro meu joelho eu falo, por que tu me usa, Senhor, assim, dessa forma?
E Deus sempre ele me mostra, porque tu não te mostra perfeita. E lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 3, 4 e diante, diz: aquele que começou a boa obra te aperfeiçoará até a vida de Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos. Se tem gente que está aí dizendo que é evangélico perfeito, tem que ser, vai lá para Filipenses, me prova se é perfeito. Não é. Não existe nem homem nem mulher de Deus perfeito. Existe o aperfeiçoamento de Deus nas nossas vidas. E é por isso que eu estou com Cristo até hoje. Porque esse aperfeiçoamento é que me faz eu ficar até Ele. É esse aperfeiçoamento que me faz eu ser essa mulher que eu sou hoje. Essa mulher que fala as coisas que goste e que não goste. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos me liberta e te liberta. Porque muita gente fala assim: a verdade te libertará. Mentira. Está escrito assim. Vamos ler como tem que ler. Conhecereis a verdade vos liberta a mim e liberta a você. Tem gente que usa ti, eu falo: cadê o vós, hein? Para onde foi? Na minha Bíblia está voz. Ele está falando no todo. No todo. É para todo mundo se libertar. É por isso que as pessoas hoje preferem ficar vivendo numa pregação, num evangelho de fábulas. É para ti a pregação. Foi para ti, não foi para todo mundo. A palavra foi para todos. A revelação foi para todos. Porque tu sabe a vida que tu está levando. E essa vida não está agradando a você. Se não está agradando a você, Deus tira a campanha certinha para falar conosco. Para dizer para nós: ei, eu ainda estou na tua causa. Eu estou mudando a história. Porque hoje eu estou tirando a Agar. Hoje eu estou tirando a Penina. Hoje eu estou tirando todo o empecilho. É para isso que existe a campanha. Para vir com a resposta das tuas murmurações durante o tempo que você passou se queixando do seu casamento, do seu namoro, de relacionamento. Olha o que Deus está falando. Engraçado, mas muita gente está falando assim: mas eu queria que fosse naquele tempo. Não, hoje o tempo de Deus é chegado. Nada Deus faz fora de tempo, sempre no tempo. Porque hoje você está pronto para ouvir e para obedecer. Existe isso, a obediência. Naquele tempo, você não ia obedecer essa palavra de Deus, não ia. Mas hoje você está pronto, hoje você está pronta para obedecer. Porque você entendeu que é Deus falando contigo através da palavra sagrada, através desse livro de Gênesis, aleluia, capítulo 21, versículo 28, te ensinando a vitória. Hoje você está entendendo. Hoje você está entendendo que Deus ele é perfeito em toda a sua plenitude. E ele fala aqui: terminada a água do odre, lançou o menino debaixo de um arbusto e foi-se e assentou-se em frente à distância de cerca de 120 metros, porque dizia: não verei morrer o menino. E quando ela se sentou em frente, o menino levantou a sua voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino. E o anjo de Deus chamou Agar desde o céu. Ele disse: que tens, Agar? Não temas. Olha só, não temas. Porque Deus ouviu a voz do rapaz daí onde está. Levanta-te, ergue-te o rapaz e sustenta-o com as tuas mãos, porque eu farei dele uma grande nação. Olha só, a promessa de Deus não mudou na vida de Isaac, e nem de Abraão, e nem de Sara, por ter desobedecido, não mudou.
Porque Deus ele não volta atrás. É por isso que quando Deus ele me usa para falar, tu vai casar com aquele homem, viu, Shirlene? Pode falar que não vai, que não quer. Vai casar. Porque a palavra de Deus não muda. Não adianta. É verdade, eu já ouvi falar. Não adianta. Quanto mais lutar, pior passar vergonha. A mulher e o homem. Eu não gosto de passar vergonha, porque a vergonha de Deus é pior do que a vergonha de um homem, quando o homem faz com uma mulher faz com o homem. A vergonha do homem, quando o homem se levanta contra outro homem, contra outra mulher, é aquela vergonha que ninguém percebe. Percebe poucas pessoas, mas a vergonha de Deus ninguém não esquece. Nem a própria pessoa, nem os outros, porque um passa para o outro. Rapaz, ali foi a mão de Deus. Rapaz, eu não conheço a fulano e fulano, mas eu sei da história. Deus mesmo fez, credo. O que Deus faz é pior, não chega perto do que os seres humanos fazem. Então não adianta lutar. Olha o que Deus está falando, não adianta lutar. Mas antes de você aceitar o maridão, dizer, vem pra cá, mané pelado. Tá, não bate não, que Abraão não bateu na Sara não. Vem pra cá, senta aqui, acaba com isso hoje. Vem aqui, meu amor. Eu não quero apanhar de Deus. Olha, apanhar de Deus dói mais. Você não sabe o que Deus... E a ira de Deus só passa quando Ele faz tudo o que Ele quer fazer. Já tem essa. Não queira cair na mão de Deus. Trate bem a que não te compreende hoje. Aquele que não te compreende. Olha, Deus está mandando falar, trate. Abraão fez isso com Sara? Não tratou a Sara bem? Trate bem. A palavra de Deus tem que ser seguida. Mas, pastora, por que a senhora não está entrando muito no mérito do filho de Agar? Não, eu vou entrar. Como Deus viu que a injustiça foi de Sara e de Abraão, Deus não poderia desamparar quem? A egípcia Agar e nem o seu filho. Mas só que ele entrou aqui, não foi como uma bênção, foi como uma mal, porque ficou escrava. Porque Agar, a egípcia, era escrava de quem? Trabalhava para quem? Para Sara, gente. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala das duas alegorias. Uma da livre e outra da escrava. Você tem que ter o máximo cuidado nessa noite, Deus está falando, para não errar mais. Para não dar mais fruto da escrava. E se só dá fruto, abençoado da livre. Entenda a mensagem de Deus, eu entendo. Quando Deus pastor, a senhora está pregando toda empolgante. É, meu filho, mas eu estou com um tremor aqui. Se você soubesse o tremor que eu estou. Porque quando Deus tira essa palavra de casamento, me dá uma aflição que eu quero coçar minha cabeça toda hora. Por isso que eu estou com a mão na cabeça. Porque, meu Deus, o dia que eu casar, misericórdia. Eu falo para Deus, Jesus, é isso aí. É viver a palavra. É viver a palavra. E isso demonstra. E isso demonstra o quê? Meus amores, isso demonstra que nós temos que ser obedientes para entrar a graça. Para Deus olhar do céu e ver, hoje merece sorrir. Entenda que a tua tristeza não está vindo do diabo, está vindo de Deus, porque você não quer ainda lutar com amor, você quer lutar com a ignorância e Deus não dá a vitória. Porque o diabo ele tem poder para matar e destruir. Mas quem é que pode restaurar? Fazer tudo novo. Deus ele restaura e dá tudo. Quem é que pode fazer? Lembra quando Jó perdeu tudo? Diabo entrou, matou, destruiu tudo. Mas quem restaurou em dobro?
Jesus está dizendo, só quem pode dar essa tua alegria é Ele. Só Ele, nessa noite. Só Ele pode mudar a história. Então vai ter que obedecer. Jesus, o Espírito Santo de Deus me faz eu ir lá para Jó e vá. Traz a memória de Jó. Do livro. Eita, glória a Deus de Jó. Você agora vai ter que obedecer. Para te ter vitória, para te sorrir agora, vai ter que sorrir com alegria. Vai dizer, Senhor Jesus, muito obrigada nessa noite. Porque é esta noite mesmo que eu quero. Essa noite é a noite da minha vitória do meu casamento. Tem pessoas aqui que devem colocar um homem bom, um homem maravilhoso. Eu vejo, Deus me mostrou em sonho. Deus fala comigo em sonho, igreja. A Bíblia diz que criança, jovens, adultos e velhos, que é ancião, em outras Bíblias da ancião, sonharão e acontecer o sonho dele. Matrimônio, vai ter mais um matrimônio. E esse matrimônio será muito abençoado. Graça, meu bom Deus. Eu não vejo a hora de vestir minha estola sacerdotal, vestir minha estola, subir no altar no Santo do Santo. Mais um matrimônio. Eu fico feliz porque todos os casamentos que Deus fez, eu da bênção dele, nunca se separaram, só teve uma, já voltou. Até nisso Deus logo taca. Olha só. É porque a Bíblia diz que não pode ser rompido. E eu falo para Deus, rompeu, Senhor, joga no leito. Que volta rapidinho. E esquece de tudo. Só lembra da mulher do esposo. É assim, eu falo a ele, Jesus. Só é até que a morte separe, já que como quer separar, toma logo, Senhor. Entra na palavra. Tem que morrer. Né? Até que a morte separe. É por isso que tem evangélico aí que quando se separa da esposa e casa com outra, está tudo doente. É Deus matando, porque a Bíblia diz só é até que a morte, entenda. Aí não entende a palavra, né? Se separa e fica todo doente. Ai meu Deus, eu estou orando para Deus. Quanto mais eu oro para Deus me curar, mais eu fico doente. Vai se separar, vai. Conserta lá. Volta para a primeira esposa que tu vai ver o que é o problema. Aí depois, Deus é tão bom, né? Aí quando ele volta para a esposa, ou ela volta para o esposo, parece que tudo fica durinho, né? Tudo tezinho, né? Cadê a doença? Rapaz, não sei, desapareceu, parece que fica... Deus. Ainda não morreu o marido para te andar só. Ainda não morreu a esposa para te andar só. Quando chegar esse momento, tu vai querer que Deus ressuscita. Pergunta para a viúva se é bom a solidão. Não é bom, não. Não é bom, não. Por isso que Deus está falando aqui, no nome santo do Senhor Jesus, que não existe carta de divórcio. Se for para se divorciar, já sabe, vai para o leito. Pastor, a senhora vai orar para ir para o leito? Eu não, já estou te dizendo, então Deus já está mandando eu te falar para te entender. Que a cura só vem quando tu ficar lá com a esposa lá, ficar bem chegadinha, beijando, né? Comer aquela comida gostosa feita por ela, né? É aquela coisa toda. Vai melhorar de tudo quando tiver perto da esposa. Não tem outro jeito. Deus está mandando eu entregar essa mensagem aqui. E Deus ele fala aqui, olha só. E olha o que ele diz aqui. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte de água. Enchendo o odre de água, deu de beber ao menino. Deus estava com o rapaz. Deus estava com Agar? Não. Porque ela foi uma prostituta. Olha só. Agora entra a questão. Deus ele está com a mulher que participa do adultério? Deus ele não está com a mulher prostituta, gente. Ele está com a criança. Presta bem atenção. Tem mulher que fala, ai, eu me meti no relacionamento do homem. Eu tive um filho dele, Deus está comigo. Não, Deus está com a criança contigo. Não.
Porque ato de prostituição, Deus fala abomina, é abominação, gente. Tu acha que Deus ele vai voltar atrás da palavra dele? Não. Com a criança. Então imagina aí, se Agar tivesse dormido com Abraão e não tivesse tido filho de Abraão, tu acha que ela ia estar viva no deserto? Não tinha morrido, né? Deus ia deixar ela morrer. Presta atenção. A Bíblia diz que nós temos que analisar o que Deus está te falando. Porque muita gente prega e fala assim: ah, mas Deus perdoou Agar, Deus foi com ela, vai lá e trai. Não, não trai não. Deus foi com a criança, mas não foi com Agar. O livramento não veio para Agar, veio para a criança. A criança. Eita, agora Labassai. A criança não tem nada a ver. Mas a Agar pagou o preço dela. Ela foi corrigida diante de Deus. Olha só. Como isso é importante a mulher e o homem entender as coisas de Deus. Deus ele não é com a mulher que é prostituta, adúltera. Por que eu estou colocando prostituta? Mulher que é adúltera, Deus não é com ela. Assim como também Deus não é com aquele homem que é adúltero, prostituto. Deus ele não é. Eu não posso pregar aqui diferente. A Bíblia diz que eu tenho que pregar a verdade. Porque se tu conhece alguém que pratica essas tais práticas sendo amante, que é prostituta, você vai dizer: olha, Deus não é contigo, mana. Deus não é com amante. Deus não é contigo. Sinto muito, Deus não é contigo. Ah, mas eu tive o filho dele. Não, a criança não tem nada a ver. E a pastora lá, a pastora Neide pregou lá. Está aqui, ó. Abre lá em Gênesis, capítulo 21. Lê lá no versículo lá 19, ó. É com a criança. Essa criança vai quebrar a maldição tua aí. Oh, glória! E se tu quiser que seja quebrado, senão tu permanece. Existe o livre-arbítrio. Então você vai pregar para essas pessoas. Olha que Deus está te preparando. Porque às vezes você não tem resposta para dizer para aquelas mulheres, para aqueles homens que falam: olha, eu traí minha mulher, deu tudo certo, graças a Deus. Nem chama o nome de Deus, que Deus não compactua com adultério. Deus não compactua com prostituição. Deus abomina a prostituição. É isso que Deus ele fala: conhecereis a verdade vos. Vou dar um exemplo. Que Deus está mandando dar esse exemplo. Através do Espírito Santo, eu vou dar o Espírito Santo de Deus. Quando um homem, ele olha para uma outra mulher que não seja para sua esposa, Deus está sendo com ele? Não, é o diabo, porque ele está sendo prostituto. E a mulher que aceita a cantada, ela também está sendo prostituta. Não se pode se intervir num relacionamento onde que Deus une. Não se pode. E ai daquele que tenta separar. Muita gente fala: ai daquele não, pastor. Eu vejo gente separada, mas também não é feliz. Também não está mais com a amante. Sabe com quem está agora? Passando mão em mão. Pior do que flanela. Porque Deus ele não deixa essas pessoas ficarem zombando de você. Não deixa. Então Deus ele está dizendo hoje para você que se você começar a crer nessas palavras, tudo aquilo que está de ruína no teu relacionamento, Deus já tirou e não vai voltar. Porque tem gente que está falando: mas e se voltar? Aí Deus já mandou. Olha como o Espírito Santo ele soma o pensamento. Jesus mandou falar que não existe mais, mas teve uma pessoa que disse: e se voltar? Não vai mais voltar. Olha só como Deus está repreendendo toda a palavra de derrota que está vindo na mente. Não vai voltar. Se você está na obediência com Deus, como é que isso vai voltar? Vai ser queimado e repreendido. Vai ser queimado e repreendido. Olha o que Deus está falando nessa noite. Deus ele está falando isso para você.
E olha que Deus está falando aqui. E Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Olha só. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do... Lembra lá quando Deus fala lá em Atos capítulo 2, que nós falamos a língua egípcia? Foi daí. Entenda que a nossa genealogia, a nossa árvore genealógica tem a de Abraão e tem a de Agar. Eu tenho que pregar isso aqui. Porque Deus era com a criança, não com Agar. Mas foi Agar que gerou, então entrou na genealogia. O filho de Agar entrou na herança de Deus. Porque Deus foi com a criança. O que Jesus está falando para você nessa noite? Que toda ferramenta preparada contra o teu casamento não prosperará. Ai, pastor, e agora? Toda e qualquer. E toda língua que se levantar contra ti, falar mal de ti, tu a condenarás em juízo. O que é condenar? Tu vai dizer, está repreendido Satanás no nome de Jesus. Porque o diabo também ele usa a língua de pessoas para te fincar ali e colocar derrota. É Deus. Sempre é Deus. Sempre é Deus. Então você vai orar agora. Eu entreguei a revelação. Você vai orar agora. E você vai dizer assim. Você vai dizer no teu relacionamento. Hoje Deus está falando para casamento. Você vai dizer assim, Jesus, o meu coração está aberto para cuidar do meu esposo. Olha, Deus está mandando falar desse jeito. Até fechei a Bíblia Sagrada. Isso é revelação de Deus. Deus, o meu coração está aberto para cuidar da minha esposa. Olha o que Deus disse. Abraão, faça tudo que a Sara... Tudo que a Sara diz. Não mandar, não. Diz. É diferente de mandar. Diz. Uma palavra obedeça, que ela é também a tua esposa, ela é uma mulher de autor. Quando o juiz chega e fala, bate o martelo. O juiz decretou. Ele quer dizer, o juiz diz. Tal sentença não se cumpre, nem a autoridade. Então Deus está dizendo a mesma coisa. Deus está dizendo a mesma coisa nessa noite. A autoridade. Quem vai agora ficar nessa autoridade? Quem vai agora ficar nessa autoridade? Glória a Deus. Aleluia. Não, aqui é autoridade, gente. Pilha pega até na minha mão. Porque está descarregada a pilha, ela pegou. É autoridade. Jesus está falando autoridade. Vamos lá. Pastora, por que Deus está fazendo isso? Não se dá para adorar a Deus dessa forma. O diabo quer te envergonhar, meus filhos, minhas filhas. Mas Jesus está dizendo, vai ser envergonhado agora é o teu adversário. Porque você vai dizer, eu estou pronta para amar meu esposo. Do jeito que ele está errado. Eu vou amar esse homem. Tu vai dizer, eu vou amar essa mulher. É de Deus. Sabe por quê? Foi assim que Abraão ganhou a Sara. Tu quer ganhar o teu marido e a tua esposa? Ama ele do jeito que ele é. Deus já manda falar isso. Olha os anos de pregação. E vocês ainda estão duvidando que é Deus nesse lugar? Ninguém ganha de Deus, gente. Ninguém ganha. Olha, uma vez eu fui questionar a Deus. Antes de vocês orar, eu subi para o altar santo dos santos e haja orar. Eu estava me achando esses dias. Ô, glória.
E de repente Deus me pegou e disse assim, para mim, desse jeito: os teus inimigos estão fazendo adversário e falando mal de ti. Rapaz, eu bati aqui. O que esses adversários falam mal de mim? O que o Senhor faz para me defender, Senhor? Na palavra dele me revelou adversários me afrontando. Eu peguei e disse: eu vou para minha academia, eu vou malhar, eu já estou cansado. Que fale mal de mim, que não fale, não estou ligando, vou sair. Fui para a academia, peguei, vim. Quando eu cheguei em casa, olha, Deus, tu pode ficar com raiva dele, fazer o que for, mas ele te pega na curva onde não tem. Quando eu chego aqui, dobro meu joelho, apelai-vos para a vossa concessão, meu Senhor, é verdade. Eu lembrei, é verdade, Senhor. Eu nem terminei de ler o salmo, eu fiquei logo chateado. Aí Deus abriu um outro salmo e ele disse: a partir de hoje eu abato teus adversários. Olha só, abriu na Bíblia Sagrada no salmo: a partir de hoje a tua oração foi atendida, eu abato teus adversários. Rapaz, e começou caindo por terra de um por um. Rapaz, que ontem eu estava toda alegre. E estou hoje, toda essa saliqueira. Meu Deus, foi quebrando um, foi quebrando o outro. Mas enquanto eu não admiti que eu estava errada, aonde que eu estava errada? Eu não estava pedindo para Deus abençoar meus adversários? Estava. Deus abençoou, eu disse: eu estou errada. Aí que eles vão ficar fazendo força, né? Sentar lá numa mesa, que Deus me revelou que eles sentam numa mesa e já falar mal de mim. Ele disse: então não abençoa mais, Jesus. Quebra. Desce lá com o arcanjo Miguel e taca. Então vira. Senhor, glória. Agora sim, agora sim. Às vezes você ora muito para Deus abençoar o teu adversário, mas isso não é correto. Aonde Deus está corrigindo, deixa Deus corrigir. Você só fala assim: Senhor, que esse adversário venha se converter. Sabe o que eu disse para Deus? Deus, te revela para os meus adversários, porque ninguém não dá nada por mim, mas o Senhor é meu dono. E o Senhor é o dono mesmo. E põe dono nisso. Deus começou a quebrar os adversários, envergonhar um atrás do outro, que eu falei: oh, glória. É para você entender o agir de Deus. Aonde Deus está corrigindo, seja qualquer pessoa, deixa Deus corrigir. Nem se meta mais. E se vir falar para ti: ai, ora por mim. Não vou orar. Deixa Deus te quebrar. Credo! Se não é de Deus. É sim. Quando Deus corrigiu Agar, Abraão se meteu? Quando Abraão ia se meter, o que Deus disse para Abraão? Abraão, faz tudo quanto Sara diz, que eu vou quebrar Agar sim. Deus corrigiu Agar até a última instância. Isso aqui, Jesus está mandando provar que aonde Deus corrige o teu adversário, Deus está quebrando os teus adversários, seja homem, seja mulher. Deus está quebrando agora. Mas não meta